Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada by Epic Game. E no vídeo de hoje, pessoal, algo diferente, como vocês podem ver. Parece que é um corte de uma live, mas não é. Parece que é o esticando a base, mas fiquem tranquilos, pessoal, porque sim, é um vídeo, só que hoje a gente vai fazer algo que a gente normalmente faz ao final de cada temporada, que é um vídeo de tier list. No caso, hoje, um tier list dos pilotos da Fórmula 2 2024. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o Pix no canto superior esquerdo da sua tela, apareceu no exato momento que eu falava, perfeito. Tem o Pix na descrição do vídeo. E se você quiser virar membro aqui do canal, é só acessar o plano, assinar o plano Road to Wind, R$ 4,99, concorre a prêmios todo mês, acessa o grupo exclusivo no WhatsApp, assiste as corridas de Fórmula 3 a partir do ano que vem, Fórmula 3 junto com a gente e, claro, participa do Premier. Então, pessoal, sem mais enrolação nenhuma, bora pro vídeo fazer essa tier list. Muito bem, pessoal, como vocês podem ver aí na tela tem a Check Red Flag, que inclusive se você não quiser participar do sorteio, quiser comprar logo a sua miniatura de Fórmula 1, é só comprar com a Check Red Flag, que é patrocinadora aqui no canal, tem a Epic Game também, tem a One Photography Media, mas vamos lá para o que interessa, porque hoje, pessoal, nós vamos fazer a tier list dos pilotos da Fórmula 2 2024, mas não vai ser uma tier list no estilo qual piloto foi melhor. Porque aí seria fácil, eu coloco o Bortoleto lá em cima, o Hadjar também, lá embaixo eu coloco o Villa-Gomes, que para mim foi o pior piloto da temporada em termos de resultado, né? Dos que fizeram praticamente a temporada toda, no caso ele fez a temporada toda, foi o pior. A gente vai fazer algo em relação à expectativa que a gente tinha em torno do piloto. Por exemplo, aí tá para vocês os níveis, tem 5 níveis, espetacular, acima das expectativas, dentro do esperado, abaixo das expectativas, e muito mal. E o vídeo de hoje, pessoal, não vai ter muito corte não, vai ter pouco corte, tá? Só se tiver um erro muito grave, daí eu corto para diminuir o tempo de vídeo aqui para vocês. E por que das expectativas? Por exemplo, a gente pode pegar um piloto, por exemplo, como vamos colocar aqui o primeiro, vamos citar o Victor Martins como primeiro exemplo. Ele é um piloto que pra gente brigava pelo título, e se ele tivesse vencido o título, ele não ficaria muito acima das expectativas, estaria dentro do esperado. Por quê? O esperado pro Victor Martins é que ele fosse top 3, brigasse ali ele, e na minha opinião, né, ele e o Oliver Berman pelo título. Então, ele ganhar ficaria só, na verdade, dentro do esperado, porque era o esperado para ele. Só que, como a gente sabe, ele terminou na 7ª posição. Começou a temporada muito mal, errando muito. A equipe teve problema, mas ele mesmo errou mais do que a equipe, causou acidentes. Então, ele foi muito mal no começo do ano. Até ficaria aqui no muito mal. Só que o final da temporada dele, ele se recuperou. Chegou a vencer, se eu não me engano, na Espanha. E depois conseguiu alguns segundos lugares. Conseguiu pole, se eu não me engano, inclusive. Então eu colocaria ele como abaixo das expectativas. Terminou na 7ª posição, foi bem ali no final do campeonato, mas não era aquilo que a gente esperava dele. Ao contrário, por exemplo, é o companheiro, o Zach O'Sullivan. E deixa eu pegar aqui a lista, ele ficou acho que na 16ª posição isso. Na 16ª posição, inclusive, venceu mais que o Victor Martins, venceu 2 corridas. Mas a constância dele foi bem fraca, ele pouco pontuou na temporada. Tanto por isso terminou lá atrás, né? Como eu falei, 16ª posição para o Zach O'Sullivan. Então, ele correndo de arte, e a gente pode fazer até um tier list diferente das equipes depois, tá? Se vocês quiserem, aliás, digam aí nos comentários, vocês querem tier list do quê? Das equipes da Fórmula 2, dos pilotos brasileiros da base, não precisa ser só expectativa. Pode ser algum outro tema que a gente traz nesse fim de ano aqui para vocês, tá? Pode até fazer em live um deles. Então, correndo de arte, eu esperava que o Zach O'Sullivan fosse melhor do que uma 16ª posição. Ah, mas ele não correu o final da temporada, não importa. Largou a mão porque não conseguia. Então, Zach O'Sullivan, para mim aí ele fica abaixo das expectativas também. Ou ele fica muito mal, hein, galera? Porque realmente ele foi... Ó, vou colocar o Zach O'Sullivan muito mal. Ele ficou muito aquém do que era esperado. Ficou muito aquém mesmo. Ficou só na frente do Cordel, Deteu Correia, Miata, Taylor Barnes, Stanek, Villa-Gomes. Realmente não foi bem. Então, vou colocar o Zach O'Sullivan como muito mal nessa temporada.
Vamos agora para os garotos da Prema. Começando por Oliver Berman, que será piloto da Haas ano que vem. Se esperava, assim como o Victor Martins, que ele brigasse pelo título e terminou na 12ª posição. Chegou a fazer pole, se eu não me engano, ele venceu corrida, né? Venceu 3 corridas. Ó, até foi bem em número de vitórias. Só que as vitórias dele, que eu tô vendo aqui, ficaram em Sprint Race, que não marca muito ponto. Então, por conta da expectativa de brigar pelo título e não ter ficado no top 10, eu coloco ele como muito mal. Meio que se acomodou com a vaga praticamente garantida na Fórmula 1 em 2025. Então eu deixaria ele como muito mal. Agora, o companheiro do Oliver Berman, Andrea Antonelli, ele não foi mal. Foi 6º colocado e venceu corrida na temporada. Só que o hype em cima do garoto era tão grande, eu até brinquei em um vídeo, né, galera? Eu falei que o começo do campeonato ele começou mal, estava se adaptando, não foi bem no início do ano. Na metade da temporada, no meio da temporada, ele começou a melhorar. E no final da temporada parecia que estava no começo. Ele voltou a ficar mal. Então, eu não vou colocar ele como muito mal, mas vou colocar como abaixo das expectativas. Não por conta dele brigar título, porque a gente não ia... ele não ia brigar pelo título. Mas pelo hype de ser um grande piloto. Eu poderia colocar ele dentro do esperado, porque era algo que eu esperava que ele fosse ficar no top 10, mas por conta de toda a expectativa da mídia e de vocês, eu vou colocar ele abaixo por conta disso. Mas olha, para uma primeira temporada, um 6º lugar, o Kimi Antonelli foi muito bem, tá? Foi muito bem. Agora, vamos passar aqui para Rodan Motorsport, pegando aí o Zane Maloney, que na temporada passada, se eu não me engano, foi 10º colocado. E logo no início do ano conseguiu vencer as 2 primeiras corridas. Foi o único piloto que venceu as 2 corridas em uma mesma etapa nessa temporada. Ele que saiu, né, no final para correr na Fórmula E e terminou na 4ª posição. E sabendo que, por exemplo, o Enzo Fittipaldi bateu ele ano passado como companheiro. Ele teve um crescimento muito alto nessa temporada. Então eu coloco o Zane Maloney acima das expectativas. Eu esperava que ele ficasse dentro do top 10, mas não a ponto de ser top 4, não a ponto de liderar o campeonato. Em nenhum momento eu pensei isso e o Zane Maloney foi muito bem realmente. O mic tá bom aqui, tô achando que não tá. Agora, o Hitomo Miata. Eu não esperava muita coisa dele também. E sabendo da Rodan, eu não esperava nem o top 10. Então eu vou colocar ele dentro das expectativas. Por mais que ele tenha ido mal, ó, o Miata, deixa eu ver qual foi a posição dele. Aqui pra vocês, ele foi 19º. Ele, em termos de resultado, ele foi mal. Ainda mais com o Zane Maloney vencendo, brigando pelo título em determinado momento, sendo o líder do campeonato. Mas eu falo aqui as expectativas que a gente tinha antes da temporada começar. E em torno dele não era nenhuma expectativa grande. Eu acreditava que ele pudesse sim alcançar alguns bons resultados por ter sido campeão da Super Fórmula, mas não deu pro Miata. Vai correr mais um ano, vamos ver se melhora. Ele que está sendo preparado aí para correr nos Hypercars. Fica aí Miata nessa posição. Agora, vamos para, se não me engano, a Dance, né? É a Dance? Isso, é a Dance. Primeiro o Jack Crawford e depois o Juan Manuel Correia. O Jack Crawford, ele foi bem no campeonato. Ele tanto que virou piloto reserva, se não me engano, piloto da Aston Martin, né? Piloto da academia da Aston Martin. Terminou o campeonato na 5ª posição. E fez toda a temporada, né? Correu ali todas as corridas. Ele venceu alguma prova? Venceu prova. Teve alguns pódios. E não se esperava muito dele também para esse ano. Então eu coloco o Jack Crawford acima das expectativas. Tá? Acima das expectativas, porque, como eu disse, não era esperado que ele ficasse ali no topo. E ele conseguiu. Outro piloto, no caso agora o companheiro dele, o Juan Manuel Correia, foi muito mal, 18º. Infelizmente, o Juan Manuel Correia, eu esperava um pouquinho mais dele por conta do carro e da experiência do piloto, por mais que ele tivesse tido aquele acidente com o Antônio Hubert, que prejudicou bastante. Então eu coloco ele abaixo das expectativas. Tá? Não foi lá tão bem. Agora, a Invicta. Vamos começar com o Kush Maini. E ele foi um piloto que começou bem a temporada e decaiu um pouco na parte final, principalmente atrapalhando o Bortoleto. Ele terminou
Ó, o Ko Shimaine terminou na 13ª posição, com o companheiro ganhando o título. E, se eu não me engano, ano passado ele foi 11º. Agora não lembro ao certo qual posição ele ficou. Então, era esperado pelo menos um top 10 dele. Ainda mais com essa equipe que a gente já visualizava que poderia brigar pelo campeonato. Pode ser aquela questão da Invicta só conseguir trabalhar fortemente um carro. Mas o que foi dito pra gente é que os dois carros estavam em iguais condições. Então eu coloco o Shimaine como muito mal. 13ª posição com um carro desse, a gente esperando o top 10. Ele realmente não foi bem. Agora, Gabriel Bortoleto, vocês vão falar, foi espetacular. Foi espetacular, fez uma temporada incrível, 2 vitórias, título como rookie, realmente ele foi muito bem. Mas eu já esperava que ele ficasse pelo menos ali no top 3 do campeonato. Então, o título dele, eu até não apostava tanto num título, tá? Mas não, eu dizia, se ele, depois da primeira metade do campeonato, ele poderia até brigar por conta da adaptação. E foi isso realmente que aconteceu. Ele foi mal no início, né? Teve alguns problemas ali. A maior parte não foi culpa dele, a gente sabe muito bem disso. Quem disse que ele que não sabia largar não tá sabendo das coisas. Então, Bortoleto, pessoal, ele mandou bem. Então eu coloco dentro do esperado, porque eu tava esperando que ele sim brigasse mais ou menos pelo título da temporada. Tá? Pelo menos ali um top 3. Então, Bortoleto coloco dentro do esperado. Ok? E agora meu celular caiu, vou pegar. Maravilha, né? Maravilha do ao vivo. Da gravação ininterrupta. Vamos pegar agora a MP Motorsport com... Puta, agora esqueci. O Dennis Hauger e o Colapinto. Um nome que eu não podia pronunciar até pouco tempo. O Dennis Hauger, ele teve um início de campeonato muito bom, venceu corrida, estava consistente, mas ele é aquele piloto que vai bem numa, vai mal em outra. Eu esperava que ele ficasse no top 10. E por mais que ele tenha saído do campeonato no final, para mim ele não foi bem. Tá, galera? Aqui, ó, ele ganhou prova, tudo bem. Daí ficou ali as 4 últimas corridas sem participar. Então eu coloco o Dennis Hauger abaixo das expectativas. E eu achava que ele pudesse melhor esse ano. Tinha gente que dizia que ele até poderia brigar pelo título. Então ele ficou realmente abaixo das expectativas. Agora, o Colapinto, já vou colocar ele direto aqui. Acima das expectativas. Ele mesmo largando o campeonato para correr pela Williams, ele conseguiu terminar na 9ª posição. E ó, ele ficou quantas corridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sem participar. Ele tava ali no top 5, se eu não me engano, top 5 ou top 6. Tinha ficado à frente do Dennis Hauger em determinado momento. Então o que ele fez nessa temporada, por mais que a MP tenha um carro mediano, foi muito bom. Foi acima da expectativa. Eu não esperava que ele ficasse no top 10. Ele conseguiu mesmo deixando de correr 8 corridas. Então o Colapinto foi muito bem. Agora, o segundo brasileiro, Enzo Fittipaldi. Vamos começar primeiro pelo Vila Gomes. Não esperava nada, mas mesmo assim conseguiu ir bem pior. Foi muito mal o Vila Gomes. Muito mal como piloto, muito mal o resultado. Realmente parece que ele... Eu achava até que ele pudesse conseguir alguma coisa, tá? Mas não tão ruim assim, tá? Não tão ruim assim como ele foi. Então vou colocar o Vila Gomes como muito mal, tá? Abaixo das expectativas, porque a gente já sabia que ele ia muito mal. Não tem como ser pior do que a expectativa que a gente tinha dele. Então só abaixo tá bom. Agora, Enzo Fittipaldi teve uma temporada onde ele cometeu erros. Teve uma temporada onde ele teve uma corrida em Jeddah, 2 corridas, né? Ele foi excepcional. E teve também a equipe prejudicando ele novamente. Ah, Chico, tá passando a mão na cabeça do brasileiro. Galera, quem tem as informações do que acontece ali dentro, sabe do que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que o brasileiro foi perfeito, e ele é um deus que não teve culpa nenhuma. Teve culpa, errou em mais de uma corrida. Aliás, essa foi a temporada que o Enzo mais errou. Só que a maior parte da culpa foi da equipe, principalmente dos engenheiros, tá? Então eu coloco a temporada do Enzo Fittipaldi como abaixo das expectativas e quase muito mal, tá?
e quase muito mal, porque era esperado pelo conjunto, a VAR investindo em estrutura, o engenheiro que foi bem junto com ele na Charrus, que desse uma liga, só que não deu. Então foi muito ruim, foi abaixo das expectativas. O Enzo terminou o campeonato em 15º, a pior temporada dele na Fórmula 2. Ah, mas não correu as últimas etapas, não importa. Outros também não correram. E a gente não está avaliando isso. Então, Enzo Fittipaldi abaixo das expectativas em torno dele. Agora vamos para a High-Tech. Amaury Cordel. Para mim, Amaury Cordel ele ficou dentro das expectativas, dentro do esperado. Tá, galera? Não era esperado que ele fosse muito bem, mas muitas corridas sprint ele conseguiu, digamos, não digo um bom resultado, mas pontuar de vez em quando. A gente esperava que ele fosse último praticamente em todas. Então ficou, assim, um pouquinho acima do esperado, mas mesmo assim foi mal. Foi mal como a gente esperava. Então, dentro do esperado, Amaury Cordel. Agora, Paul Aron, eu não esperava que ele fosse tão bem, tá? Eu não estava esperando que ele fosse tão bem. Ganhou uma corrida, claro, foi por conta do Bortoleto e a punição, mas eu não estava esperando o Paul Aron correr tão bem, galera. Ele chegou a liderar, foi por um bom tempo um dos mais consistentes e terminou na 3ª posição com uma High-Tech. Para mim, a temporada do Paul Aron, ó, é o primeiro aqui. Espetacular. Tá? Primeira temporada, primeiro piloto a colocar como espetacular aqui. Não que ele tenha sido o melhor piloto, novamente. Foi para mim o que ficou muito acima do que eu estava esperando. Tá? E agora, vamos para Campos. Nós temos aí o Isaac Rajari, o Pepe Marti. Pepe Marti, para mim, ele ficou dentro das expectativas, porque a gente não esperava nada da Campos. Não esperava nada dele. O Pepe Marti, ó, foi 14º. Para mim, era uma posição normal para ele pegar para essa temporada. Agora, ó, o Isaac Rajar brigando pelo título e indo muito bem. Eu sei que muitos vão discordar disso, mas ele foi muito bem, galera. Ele foi um pilotaço nessa temporada. Para mim, Isaac Rajar coloco como espetacular. Espetacular a temporada dele. Realmente foi muito bem. Agora, vamos para Trident. Richard Vechor, que correu pela Trident também para MP, e o Roman Stanek. E o Vechor, galera, eu vou colocar ele acima das expectativas. Por mais que ele já seja um piloto veterano, ele conseguiu bons resultados. E o final de temporada com a MP foi muito melhor ainda. Então ele pode conquistar algo melhor ano que vem se conseguir um carro bom, né? Então ele é um bom piloto que estava num carro ruim. Saiu da Trident, foi para a MP, conseguiu resultados melhores. Agora, o Stanek, meu amigo, ok, venceu, mas foi só, né? Roman Stanek, vou colocar abaixo das expectativas, porque ele conseguiu vencer. Mas se não fosse a vitória, para mim eu colocaria muito mal. Ele é muito abaixo. Tá? Mas está ali quase dentro do esperado. Tá? Quase dentro do esperado. Eu estava esperando que ele fosse mais constante na zona de pontuação e não foi. Então abaixo das expectativas, o Roman Stanek. Agora vamos para a AIX, começando pelo Joshua Dirksen, que estava correndo na Freca ano passado e não foi bem na Freca. Inclusive, teve uma temporada que ele correu com o Dudu e perdeu pro Dudu. E chegou nessa temporada, ok, o Dirksen ele foi 10º. Ficou ali um bom tempo sem pontuar, conseguiu um 3º lugar e chegou a 2 vitórias. E conquistou a corrida principal na última etapa. A corrida principal. Então, espetacular. Temporada espetacular do Joshua Dirksen, porque a equipe é ruim, não tem uma boa estrutura ainda. A AIX está investindo, mas não tem. Então foi uma temporada espetacular do piloto paraguaio. E o seu companheiro, o Taylor Barnett, vamos ver aqui. Qual foi a posição do Taylor Barnett? 21º. Ele conseguiu uma vitória. E depois, agora, eu acho que ele foi correr na Fórmula E. Conseguiu um bom trabalho de carreira. Era um piloto bem mais gabaritado que o Joshua Dirksen. E para mim, a vitória dele, mesmo que ele não tenha ido bem como o Dirksen, ele ficou acima das expectativas, tá? Para mim, o Taylor Barnett, ele não foi mal. A AIX, que não tem um carro bom, não consegue entregar. E para mim, os dois pilotos conseguiram bons resultados com esse carro. Conseguiram performar muito bem. Ficaram acima das expectativas para mim. E o Joshua Dirksen é espetacular, sem dúvida, né?
Tem mais piloto? Acho que não, né? Acabou, porque agora já fica o Luke Brown, ó, tem o Nils Cullen, ficaria muito abaixo, né? Então, é isso aí, pessoal. Temos aí como espetacular o Paul Aron, o Isaac Rajar e o Joshua Dirksen. O Bortoleto, para mim, foi dentro do esperado, que eu esperava que ele pudesse sim brigar pelo título. O Enzo, abaixo das expectativas, infelizmente, ele não foi dentro do que a gente estava esperando para ele. Vou me ajeitar aqui. E assim fica a nossa lista. O que vocês acharam, pessoal? Digam aí nos comentários, discordando, entrando em acordo, sempre com aquele respeito. E também, pessoal, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venha com a gente, se posicione você também no grid largada. E digam aí nos comentários qual lista vocês querem que eu faça, tá? Digam aí pra gente, galera, ok? Grande abraço, valeu e até mais.